Tudo bem? Hoje eu vou comentar a retrospectiva do SBT, do Conexão Repórter. Tem algumas coisas como política que eu não vou falar, futebol também não vou falar, não quero falar nada a respeito disso. Eu só quero dar parabéns pela Chapecoense, apesar do desastre com o time todo no final de dezembro do ano passado. Eles se recuperaram e conseguiram ir para pré-Libertadores, alguma coisa assim. Sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de apita-amigos, sem nada. Foi com a garra deles, a força deles, a vontade deles. Vocês são campeões mesmo, de todas as formas. Vocês merecem todas as suas conquistas. E também eu queria desejar a todos os sobreviventes, os 5 sobreviventes, e os 2 sobreviventes, agora eu não lembro se foram 5, se foram 7, mas eu queria desejar a todos os sobreviventes, tanto os brasileiros quanto os de outras nacionalidades, a moça e o rapaz, que vocês conquistem tudo na vida de vocês, que vocês sejam pessoas abençoadas e protegidas por Deus sempre. Vocês merecem, são guerreiros. Vamos começar a retrospectiva, o comentário? Primeiro eu quero falar sobre racismo, homofobia, xenofobia e citar um exemplo que é de racismo, que é daquela, entre aspas, né, socialite die marketing, McCarthy, alguma coisa assim. É uma Diana da vida e eu acho que é a pessoa mais ridícula que existe na face da Terra. E eu vou falar por quê. Mas antes de tudo, eu quero dizer que a gente não pode mudar a cabeça de um cara racista, homofóbico, xenofóbico. O que a gente tem que fazer, eles têm que ficar lá com os problemas deles, se eles são preconceituosos, eles que se resolvam entre eles. O que a gente não pode permitir é que eles agridam qualquer pessoa, tanto verbalmente quanto fisicamente. Isso é inadmissível. Mas mudar a cabeça de uma pessoa racista, xenofóbica, homofóbica é difícil. Se você for ver, tem muito mais pessoas que são racistas, homofóbicas, xenofóbicas na face da Terra do que a gente pode imaginar. Só que as pessoas escondem isso. Então, a partir do momento que eles não agridam verbalmente ou fisicamente o outro, eu acho que eles têm que ficar lá com os preconceitos deles, se resolverem. A gente não pode mudar. Aliás, eu acho que a gente não muda a cabeça de ninguém. Eu acho que só a vida faz com que as pessoas mudem a cabeça. Eu já falei disso uma vez, eu vou falar. Uma vez eu tava, quando o Nelson Mandela morreu, eu tava conversando com meu filho, que na época era, acho que tinha uns 8, 9 anos, eu não lembro o ano que o Mandela morreu, mas ele era bem criança ainda. Não que ele não seja, tem 14, né? Mas ele tava naquela transição ainda de criança, nem na pré-adolescência ele tava. E ele perguntou pra mim o que era apartheid, porque na época começou a falar muito do apartheid da África, tudo. Aí eu expliquei, entrei no Wikipedia, mostrei pra ele, pesquisei em outros sites, falei pra ele da separação, que tinha lugares que era para branco, tinha lugares que era para negro, e eles não podiam andar nos mesmos caminhos, não entrar no mesmo banheiro, nos mesmos estabelecimentos comerciais. Aí o Arthur, ele é afrodescendente. Então ele virou assim para mim e falou assim: mãe, por que, aonde eu me encaixaria no apartheid? Porque eu não sou nem branco e também não sou negro. Eu sou afrodescendente. E além da descendência europeia, da descendência africana, eu tenho a descendência indígena aqui do Brasil, e eu queria saber aonde eu me encaixaria nisso. Aí eu não soube responder para ele. Mas eu acho que a maioria de nós brasileiros estamos na mesma posição que o Arthur tá. Porque no Brasil eu não acredito que existam arianos puros. Se a gente se olhar no espelho, a gente vai ver que alguém da nossa família ou tem laços indígenas, ou tem laços afrodescendentes,
o Brasil é uma mistura de raça, por isso que nós somos lindos, por isso que o brasileiro é um povo lindo. Então eu acho que é preciso parar um pouco com isso de, como eu posso dizer, esse preconceito. Principalmente, eu não vou dizer lá no sul, Rio Grande do Sul deve ter muito ariano, Santa Catarina, Paraná deve ter lá seu... Mas de São Paulo pra cima, gente, nós somos uma mistura de raça muito grande, né? Vamos pensar nisso com muito carinho. E parar de agredir verbalmente ou fisicamente as pessoas. Então, vamos falar dessa socialite aí, de marketing, que ela chamou a atenção nas redes sociais. Eu acho que ela fez isso realmente para entrar... Pra ela não importava se ia ser numa forma positiva ou negativa, ela queria entrar na mídia, ela queria ser conhecida, falada, ofendendo a filha do Bruno Galhaço e da Giovana. Eu não vou falar do que essa vaca, que pra mim essa Daia é uma vaca, xingou, ofendeu a menina, porque é uma menina muito bonitinha, muito... Mas eu vou falar como meu entendimento de mãe, de mulher. Se eu tivesse condições financeiras, eu não encararia mais uma gravidez hoje, não. É muito arriscado, tô com 44 anos, eu tive problema na gravidez do Arthur, na gravidez antes dele que eu perdi o neném, então eu não encararia uma gravidez, mas com certeza eu adotaria uma criança. E eu sonho com uma criança, que eu estou criando uma criança, sonho sempre. E essa criança é uma criança negra de olhos claros, é linda, é uma menina linda. E eu sou apaixonada por ela. Eu acho que ela um dia vai aparecer na minha vida e quando eu olhar pra ela, eu vou reconhecer ela. Não sei se nessa vida ou em outra, mas eu sei que ela vai ser minha filha algum dia. Eu até fico meio emocionada de falar. Mas se eu tivesse grana, eu adotaria com certeza pelo menos umas 3 crianças. E eu já recebi muito comentário, quando eu comento isso com as pessoas à minha volta, eu já recebi muito comentário de pessoas que são contra a adoção. E mais ainda contra a adoção de uma criança negra por um casal branco. Só que no meu caso eu não sou um casal branco. Eu sou branca e meu marido é afrodescendente. Será que eu sou branca? Então, se eu adotasse uma criança negra, pra mim seria a mesma coisa. Se eu adotasse uma criança branca, o que importa é o amor que eu ia ter por ela. E eu não faria diferença entre ela e o Arthur, mesmo o Arthur tendo saído do meu ventre, mesmo eu tendo amamentado o Arthur. Porque o amor que eu tenho pra dar é muito grande. Falando novamente dessa socialite, dessa Daia assim... Gente, eu tava vendo a entrevista dela com o Magrini, ela não sabe falar. Ela não sabe falar, não fala nada, coisa com coisa, é incrível. Eu fiquei indignada com aquela mulher. Ela não sabe quem que foi Martin Luther King, até meu filho sabe, mesmo ele não tendo estudado isso. Não conhece a eu não sei falar, aquele movimento racista, KKK lá, eu acho que é Klan, alguma coisa assim, não consigo falar direito. Ela não sabe que movimento que era esse. Como assim não sabe? Ela mora nos Estados Unidos ou no Canadá, num desses lugares aí. De qualquer forma, ela sempre está entre o Canadá e os Estados Unidos. Ela nunca ouviu falar sobre o KKK. Ela nunca estudou a história do país dela, onde ela está morando. Gente, eu acho isso ridículo, isso é vergonhoso. Se bem que tem muito brasileiro que não sabe a história do país que vive também, né? Essa é a minha opinião sobre essa mulher. Até falei demais sobre ela, acho que mais de 9 minutos. Eu vou agora pular de tópico, eu vou falar sobre os desastres ambientais, a natureza brigando, tomando para ela o que é de direito. Eu comentei isso com uma amiga minha
Karenina, a escritora Nina Maia. Ela estava falando para ela que a natureza, ela tá meio revoltada com o ser humano, e com isso ela tá criando várias coisas. Entre elas, os furacões que atravessaram o caminho dos Estados Unidos e do Caribe, destruindo algumas ilhas, inclusive Cuba, e outros lugares, o México também, que são o furacão Harvey e Irma, que em alguns lugares ele passou como um furacão, depois chegou como tempestade tropical, matando algumas pessoas e destruindo outros lugares. Além desses furacões, na mesma época teve 3 terremotos no México. E isso foi tudo coisa em menos de um mês. Aconteceu o furacão chegou no México, teve tempestade tropical, logo em seguida já teve um terremoto, depois teve outro terremoto, e teve terremoto que foi considerado mais violento que o terremoto de 1932, depois o outro foi considerado mais violento que o de 1985. Eu não contabilizei o número de mortos, mas foi terrível. Além disso, também teve um pouco comentado o terremoto no Irã, e também teve os incêndios na Europa por causa da seca. O pior foi numa rodovia que ficou conhecida como Estrada da Morte, porque ela deixou ali mais de 47 mortos que morreram carbonizados naquela estrada. Eles estavam fugindo do fogo e foram pegos pelo incêndio. Então, assim, a natureza tá brava com a gente. Eu também queria comentar o terrorismo. Essa é uma parte muito complicada e difícil. Vou começar de uma maneira diferente, com o terrorismo que teve na Somália. E ele não foi muito, acho que foi no começo, no fim do quarto trimestre, no começo do quarto trimestre desse ano. Um caminhão explodiu perto de uma área de edifícios do governo, matando muitas pessoas. E além dos edifícios do governo, carros foram atingidos, casas de civis foram atingidos, e foi considerado o maior atentado terrorista desde 11 de setembro. Só para vocês terem uma ideia, vive tendo ataque lá na Europa, né? Só que o número de mortos na Somália foi muito maior do que todos os ataques dos últimos 2 anos na Europa. E não foi dado muita atenção para a mídia europeia. Isso que eu acho muito triste. Também aqui no Brasil poucas pessoas se comentaram, comentou pouquíssimo. Por quê? Será que é porque é um país pobre? E no mesmo dia que explodiu esse caminhão, horas depois, houve uma outra explosão que atingiu a capital da Somália. Então, assim, a gente precisa aprender a dar valor para todas as vidas humanas. No dia 17 de setembro, em Barcelona, houve um atropelamento que matou 15 pessoas naquela... Esqueci o nome da via lá, uma via super conhecida. E no mesmo dia, numa cidade chamada Cambios, a polícia matou 5 suspeitos de ter cometido esse atropelamento, e eles estavam com a intenção de cometer outros atentados, e durante essa perseguição eles conseguiram matar uma mulher. Já em março de 2007, na Inglaterra, na cidade de Londres, 5 pessoas foram mortas próximo ao Big Bang. E depois disso, da mesma forma, atropelamento, tudo. Depois disso, o cara saiu correndo, atacou um policial a facadas. Eu não sei se ele chegou a matar o policial. E depois foi morto. Já em Manchester, o show da Ariana Grande, que ocorreu em maio de 2017, sofreu um atentado terrorista, onde o cara soltou uma bomba na parte de... eu não lembro se estava terminando ou não o show. Eu sei que ele soltou a bomba e feriu várias pessoas, matou 22 pessoas, centenas de pessoas
foram feridas. Dessas 22 pessoas, 7 mortos eram menores. E depois eles fizeram um show um mês depois, onde a Ariana Grande também participou, falando não, para arrecadar dinheiro para ajudar os feridos e a família dos mortos, né? O Estado Islâmico assumiu a autoria dos crimes. Em Londres ainda, 8 pessoas são mortas a facadas nos bares. Era uma rua assim, aí eles saíram, começaram a atacar todo mundo que estava em bar, na rua, e mataram 8 pessoas. Um homem joga uma van sobre fiéis que saíam de uma mesquita em Londres também. Eles começaram a atacar Deus e o mundo, né, esse ano. Agora na Rússia, gente, quem achava que na Rússia não tinha atentado, tem uma explosão de um homem-bomba no metrô, deixou 14 mortos. Acho que aconteceu entre 2 estações do metrô e deixou 14 mortos. Agora, uma coisa que me deixou impressionada. Nos Estados Unidos, em Las Vegas, um homem de 65 anos, um único homem, começou a atirar num show de música country, no festival de música country, matando 59 pessoas e deixando mais de 500 pessoas feridas. Um grupo, que eu não lembro qual o nome, ele assumiu a autoria do atentado, só que o FBI não concorda, acha que o americano agiu sozinho por alguma coisa de distúrbio mental, alguma coisa assim. Mas, gente, um único homem matar 59 pessoas e ferir mais de 500 pessoas num show. Como assim? No Afeganistão, o carro-bomba deixou mais ou menos 90 mortos em Cabul. E a maioria era diplomatas alemães e outras pessoas. O Iraque anunciou a retomada de Mosul, o último reduto do Estado Islâmico. Também acho que tomaram Raqqa, alguma coisa assim. Mas eu não tô vendo muito resultado nisso, não. Meus cachorros participando. A gente vai cair uma chuva aqui. Como eu disse pra vocês, eu não vou falar sobre política brasileira. Só que deixo a minha esperança de uma política melhor, sim, com certeza. Gente, a natureza está tão brava que teve até tornado no Brasil. Deixando um morto e colocando a Serra Gaúcha em estado de emergência. Imagina tornado aqui no Brasil. Procure aí, tornado na Serra Gaúcha 2017, você vai ver o estrago que eles deixaram. E também as águas caíram sobre o Nordeste brasileiro, deixando pessoas feridas, estado de calamidade pública. Foi uma loucura. O Nordeste ficou sob água. Que coisa, a natureza mudando completamente o clima. Já em janeiro, aqui em São Paulo, também teve acho que no Sudeste mesmo, uma queda d'água muito forte. Eu lembro que eu estava em Socorro, eu vi as notícias aqui da capital, eu ficava, meu Deus, ainda bem que eu não tô lá. Mas até lá em Socorro, que choveu menos, estragou o nosso passeio, que parques fecharam, a gente não pôde aproveitar essa parte da cidade. Gente, olha que coisa estranha. Na fronteira do Brasil e no Paraguai, virou uma zona de guerra, lá na cidade del Leste. Um roubo milionário, o cara roubou 120 milhões. Aí nesse roubo teve explosões, tiroteio, carros incendiados, reféns, mortos. Mas eu acho que todos os bandidos foram capturados e mortos. Ou mortos, né? Vamos falar agora um pouco... Não, vou continuando aqui no Brasil. Eu quero falar para vocês uma coisa que eu anotei aqui. Cracolândia. 1000 traficantes foram presos, 130 quilos de drogas foram apreendidas, as pessoas foram desabrigadas.
justa e injustamente. Mas quem diz que eles acabam com a Cracolândia? Tá lá ainda. Eu queria levar as crianças a fazer um passeio pelo centro de São Paulo, conhecer alguns museus. Me alertaram, falou, Débora, aqui não tá dando pra você fazer isso. A Cracolândia tá horrível, horrível. Cuidado. Aí eu desisti. Falei, não vou levar eles. Se eu levar, eu vou levar na Paulista, que tem menos perigo. E os meus cachorros não param de latir. Desculpa, gente. A segurança no Brasil está cada vez pior. No Rio, então, nem se fala. Tá uma verdadeira... Às vezes eu fico vendo a notícia lá no Rio, tá um verdadeiro campo de guerra, gente. O exército tem que sair na rua para ajudar a polícia. Polícia é morta o tempo inteiro. Os bandidos tomam conta de tudo. Aquela rocinha virou um inferno. Eu tenho amigos no Rio que eles falam, ai, Débora, com vontade que eu tenho de ir embora para São Paulo. E eu falo, São Paulo tá ficando muito parecido. Só que na minha rua esse ano eu já fiquei sabendo de vários roubos. Roubaram o carro da mãe de uma amiga do meu filho aqui em frente da minha casa. Foi terrível. Eu pago vigilante de rua, tanto diurno quanto noturno, para ter a falsa sensação de... Como que eu posso falar? De segurança. Uma falsa sensação, porque eles também não podem fazer muita coisa. Ou quase nada. Mas pelo menos, se acontecer alguma coisa comigo, eu ligo pra eles, pelo amor de Deus, vem me resgatar. Também no Brasil, um turista argentino morreu espancado ao sair de um barzinho. O cara parece que era jogador de futsal, alguma coisa assim. Isso, se eu não me engano, no Rio de Janeiro também. Aliás, o Rio tá quase falido, gente. Tendo greve direto lá dos servidores públicos. Muito triste. Também no Brasil, o jogo de alto risco levam crianças à morte. Pais, esses desafios de youtubers. Presta atenção nos youtubers que o filho de vocês estão vendo. 90% do que eles veem no YouTube são porcarias, não servem pra nada. Os canais de educação não são vistos. Canais pequenos igual o meu, então, vixe, é um vídeo ou outro que consegue atingir a marca de 1000 visualizações. Tome muito cuidado com o que os filhos de vocês estão vendo. Procurem conversar com eles, procurem mostrar para eles que existe outro tipo de vídeo, outro tipo de canal, outro tipo de divertimento, já que eles não podem. Meu filho ontem falou pra mim, a sua época era diferente. Na sua época você podia brincar na rua. A minha época é uma bosta, não pode brincar na rua. Ele procura outra coisa pra fazer, porque a minha briga com meu filho também é essa. Ele fica muito no videogame e muito no YouTube. Mas o que ele pode fazer, né? Agora eu comprei uma revista pra ele, quem sabe ele não se anima, ainda mais que ele vai ter que traduzir, que ela tá em inglês. Ele não se anima e começa a ler. Eu vou ter o maior prazer em gastar dinheiro com HQs e com livros pra ele. O maior prazer mesmo. Mas, gente, tablet, celular, computador, principalmente youtuber, não são babás. Fique de olho no filho de vocês. Não importa que ele tenha 16 anos, não importa que ele tenha 2 anos. Fique de olho no filho de vocês. Muitas crianças morreram esse ano por causa desses jogos de risco, desafio. E não é lance de baleia azul, não. O Brasil também foi vítima da febre amarela. Começou em Minas Gerais, depois passou para São Paulo, Espírito Santo, Rio. Parece que em São Paulo teve um caso de morte. Eu tomei a minha vacina de febre amarela. Em São Paulo, parece que não teve nenhum, não, parece que teve um, mas em São Paulo, pelo menos na minha região, apesar de ser cercada por matos, ser cercada por parques, não teve nenhum caso. Aqui tem a aldeia dos índios, não teve nenhum caso de morte ou contaminação de febre amarela. O macaquinho morreu, acho que morreu um, ou apresentou sintomas. Parques foram fechados e logo depois reabertos. Parece que um parque na Zona Sul tá fechado. Lá perto do zoológico ali. Gente, macaco não transmite a febre amarela. O que transmite a febre amarela é mosquito. Então, o mosquito perto da sua casa pode estar contaminado. Tem no macaco ou não. É o mesmo mosquito que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, ele também transmite a febre amarela. Então, muito cuidado. Limpeza, não deixar água nos potinhos dos vasos.
Cuidado, cuidado, repelente na casa, tome muito cuidado, tá? Pare de agredir os macaquinhos, eles são muito fofos para serem agredidos, os saguizinhos. Mas você não gosta de macaco, não gosto de macaco, chimpanzé, não gosto, cada um tem um bicho que gosta, mas o saguizinho eu acho muito fofinho, não quero que machuque ele não, deixa ele lá, nem o chimpanzé para machucar, nem a abelha que eu tenho pânico para machucar, deixa seus bichinhos nos lugares. Aí teve aquele caso também horrível aqui no Brasil do vigia que incendiou uma escola, matando várias crianças, professora, assistente de professora. Gente, que terrível, né? Muito triste isso. Porém, é o que uma pessoa louca faz, né? Porque não tem explicação por que esse cara fez, não tem. E também teve o caso do menino que é terrorista lá, que pegou a arma do pai, chegou na escola, matou acho que 2 amiguinhos, feriu 4, teve uma menina que ficou tetraplégica, ele era filho de policiais, e acho que ele fez isso porque o pessoal fazia bullying com ele, eu não sei. Gente, vamos tratar a cabecinha de vocês com essa história de bullying, não é porque você sofre bullying que você tem o direito de sair matando todo mundo. Vai lá, fala com a professora, fala com a diretora, fala com o papai, com a mamãe. Vamos falar um pouco dos Estados Unidos agora? O presidente Trump foi eleito ano passado, acho que assumiu esse ano. Ele sofreu o pior índice de aprovação dos últimos presidentes americanos, acho que dos últimos 30 presidentes americanos, sei lá. Aí também tem essa repercussão da Coreia do Norte. Ele fala muita coisa assim que eu falei, gente do céu, cala a boca. Sobre esse negócio da Coreia do Norte, eu acho que eles têm que fazer alguma coisa pra acabar com a vida daquele cara e libertar um pouco a Coreia do Norte dessa lavagem cerebral que eles sofreram. Esse cara fica fazendo o teste, uma hora ele vai errar o teste e vai ferrar com a vida de qualquer comunidade aí. Né? Não só Estados Unidos, ele pode errar o teste, atingir a própria China, a Coreia do Sul, Japão, ou até mesmo o próprio país dele, né? Porque aí ninguém vai achar nada. Então acho que alguém tem que chegar lá e dar um jeito. Se sabe onde é que ele tá, se ele já achou, vai lá matar ele. Pronto, acabou. Eu penso assim. Não sou contra, sou totalmente contra eles destruírem o país. Vai lá e acaba com eles. Não precisa destruir o país em si. Eu acho que por causa disso e de outras coisas, os Estados Unidos está sofrendo muito protestos, está tendo muito manifestação, essas coisas. Também queria comentar sobre o sumiço do submarino argentino, que eu não sei se eles acharam. Vários países ficaram procurando ele. Como é que eles perdem o submarino? Aí depois eles falaram que na realidade houve uma explosão matando que imediatamente várias pessoas. Várias não, todo mundo a bordo. Eu não sei se era 30 e poucos tripulantes, não lembro quantos tripulantes. Mas é uma coisa que a família nunca vai ter a resposta para o que aconteceu. E eles vão ficar lá no mar. Os corpos, pelo menos. E isso me levou a fazer uma pesquisa sobre o encouraçado do Pearl Harbor, lá da Primeira Guerra Mundial. Um dos encouraçados que virou até um memorial agora. Eu falei, acho que sobre ele no meu canal. É uma história de fantasmas também. É uma história emocionante até. E esse ano completou 20 anos da morte de Lady Di. Uma pessoa maravilhosa. E falando dela, eu vou abrir a despedida e um brinde a algumas pessoas que morreram e que devem ser lembradas eternamente. Em primeiro lugar, eu quero falar do coreano Kim Jong-hyun. Ele era de uma banda de K-pop. Acho que é Kim Jong-hyun. Eu não sei falar esses nomes.
Ele se suicidou no começo de dezembro, aos 27 anos. Eu até comentei com a amiguinha do meu filho que ele foi parar no Clube dos 27. Para quem não sabe, são os cantores, artistas que morreram antes dos 27 anos, ou por doença, ou por suicídio, por acidente, por homicídio, mas que nos deixaram muito cedo. Entre eles lá tá Jimi Hendrix, Janis Joplin, minha rainha, Jim Morrison, o Kurt Cobain, entre outros. Apesar de não ter 27 anos, algumas pessoas consideram o John Lennon parte do Clube dos 27. Foi assassinado aos 40 anos de idade. Então, um brinde aos mortos. Dona Marisa, do Lula, apesar de muitos virarem o nariz, era uma figura conhecidíssima, foi primeira-dama do Brasil, então faleceu, acho que de um AVC. O Lula fez do velório dela um palco político. Prefiro não comentar sobre isso. Marcelo Rezende, repórter, Eva Todor, ela tinha 98 anos, gente, vou sentir muita falta dela, ela lembrava muito a minha avó. Luiz Melodia, Belchior, eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, não vou cantar, prometo não cantar. Gerry Adriane, Sir Roger Moore, um dos 007, Paulo Silvino, Jerry Lewis, Barros de Alencar, Carlos Alberto Silva, que era um técnico de futebol, a socialite Carmen Veiga, Hugh Hefner, a atriz Dina Moore, o Nobel da Paz Liu Xiaobo, a cantora do Kaoma, que foi vocalista do Kaoma, Iohama Brás, acho que é isso, a Márcia Cabirita, atriz novíssima, a Mary Tyler Moore, Nelson Xavier, que, nossa, gosto muito dele, Rogéria, Ruth Escobar, Sam Shepard, Valdir Pérez, que é um goleiro, Chester Bennington, que é vocalista do Linkin Park, o Almir Neto, o Chris Cornell, Chuck Berry, John Welton, Zé da Estrada, Carl Franz Hammer, guitarrista do Camisa de Vênus, Kid Vinil, Araci Cardoso, Ana Maria Nascimento e Silva, João Elias ou o Seu Salim, Heloísa Faisol, uma socialite também, uma atriz chamada Maria Estela, Vicky Militello, ela ficou muito conhecida como a Helga da Floribela, o Russo da Globo, Al Jarreau, que era um cantor de jazz, John Hurt, que era o ator do Harry Potter, se eu não me engano ele fez o velhinho, ele também participou da saga do Alien, e a Bond Girl Molly Peters, a Bond Girl de 1965. Então, um brinde para essas pessoas. Eu espero muito do fundo do coração que vocês encontrem a paz e a iluminação, cada um seguindo a sua religião. E eu acredito que todo mundo acaba se encontrando novamente um dia. Vocês estão alegrando, com certeza, ou estão tendo uma conversa muito séria com o governador de suas colônias. Vamos ficar por aqui. Esse foi meu comentário de algumas coisas que aconteceram no Brasil. Feliz ano novo para vocês. Logo eu tô voltando com a retrospectiva do pessoal da minha vida aqui para vocês. Um beijo grande. Venha 2018. Tchau.